Nossos votos de saúde e paz a todos aqueles que nos assistem. Hoje nós vamos concluir os estudos da série sobre reencarnação e as relações dela, a reencarnação, com a aparência física, a beleza, o culto do corpo. Rose Heidman traz, na sequência, alguns esclarecimentos sobre a prática da mediunidade. Será que se comunicar com os chamados mortos traz algum perigo, algum inconveniente? Esses espíritos, podem fazer algum mal ou só fazem o bem? E no quadro As Razões dos Fatos, nós vamos trazer aqui alguns estudos científicos que comprovam a eficácia da fluidoterapia ou o passe espírita. Agora, com vocês, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós, nesses últimos programas, intercalados com alguns outros temas, nós abordamos vários, cerca de 15 subtemas em relação à reencarnação. E hoje nós estamos, de certa forma, concluindo esse estudo. E vamos falar hoje sobre a aparência física, as relações da reencarnação com a aparência física. Eu estou aqui na companhia da nossa companheira Rose Heidman, que vai comentar conosco, né? Abordar esses aspectos aí bastante interessantes. Rose, para começo de conversa, há algum paralelo entre beleza física e as virtudes que embelezam a alma? É uma questão interessante. Nós aprendemos que nós modelamos o nosso corpo espiritual de acordo com os nossos desejos, aspirações, construções espirituais ao longo dos milênios e que ele modela o nosso corpo físico. Seria muito lógico supor, não é, que o corpo físico reflete a aparência que o espírito, naquele momento, pelo menos, tem. Entretanto, nós temos em André Luiz, por exemplo, um relato muito interessante a respeito. Ele diz que entrou numa casa, num serviço de assistência, e viu uma jovem senhora lindíssima, dormitando num divã após o almoço. Quando ela caiu realmente no sono, ela se desprendeu, né? E em espírito se ergueu e saiu andando pela casa. E o André Luiz disse que ele teve medo, porque a belíssima jovem, quando se desprendeu, tinha a aparência de uma bruxa, daquelas que a gente vê nas histórias infantis. E seu instrutor explicou que nem sempre a aparência física reflete o real estágio daquele espírito. Porque o corpo, embora modelado pelo nosso perispírito, ele deve estar direcionado para as necessidades daquela vida. Pois é, então, para esclarecer para os nossos telespectadores, de onde que vem a beleza física e de onde que vem a beleza do espírito? O que o Espiritismo ensina é que dentre os milhares de possibilidades que os genes oferecem, o espírito tem modelado um corpo de acordo com a sua necessidade reencarnatória. O espírito superior, com frequência, está acima das futilidades da vaidade. Como ele tem um magnetismo pessoal já intenso, escolher uma aparência física muito perfeita, com frequência poderia prejudicá-lo. Nós temos o exemplo aí, não é, Wilson, do Chico Xavier, não é? Uma alma boníssima que atraía quem se aproximasse dele. Fisicamente, bem feinho. Nós temos a Madre Teresa de Calcutá, uma alma que ninguém põe em dúvida, não é? De uma beleza ímpar, que atraía as pessoas pela sua amorosidade, pelo seu trabalho, que também escolheu certamente ao reencarnar uma aparência física menos atrativa, até para evitar, não é? Acidentes de percurso, evitar que pessoas se iludissem com a sua aparência e sua trajetória fosse atrapalhada. Claro que nós amamos a beleza, amamos as coisas elevadas, buscamos na arte a expressão do espírito humano. Entretanto, a beleza física, dizia-nos um amigo, ela tem 2 milímetros, 3 milímetros no máximo, é da espessura da nossa pele, porque por baixo todos nós, não é? Somos músculo, sangue, gordura. Então a gente poderia dividir assim, né? A beleza física vem pela hereditariedade.
E a beleza da alma, obviamente, que vem das virtudes cultivadas pelo espírito. Agora, a reencarnação, ela pode até ajudar a hereditariedade, porque, como se disse, se ela tem mérito já para vir num corpo esteticamente melhor apresentável, ela pode influenciar a hereditariedade. Então, em relação ao corpo. Mas ela é vital, é fundamental, não pode ser dissociada a beleza da alma, que não passe pelo processo de reencarnação. Porque a reencarnação é que vai conduzir o espírito ao progresso. É isso? Eu entendo que sim. Nós sabemos que o corpo é instrumento de evolução. Nossa reencarnação não é planejada desde que o espírito já tenha ponderação, já tenha equilíbrio, já tenha proteção espiritual suficiente para que haja um direcionamento específico para a sua vida. A sua reencarnação não é planejada futilmente. O corpo é instrumento de progresso, ele deve estar adequado às nossas necessidades. Uma pessoa, por exemplo, cuja finalidade existencial seja dedicar-se à cirurgia profissionalmente no futuro, vai renascer com um grande domínio motor, uma inteligência apropriada. Uma outra que tenha na sua programação dedicar-se à música, vai nascer com aquele ouvido afinado, não é? Que nós até invejamos, porque não conseguimos entoar nada sem desafinar. Então, o corpo é instrumento do nosso processo evolutivo. A aparência física faz parte do nosso arsenal de apresentação ao mundo. Entretanto, o que a gente nota é que aquele corpo que recebemos, ele está adequado às nossas necessidades, à nossa programação de vida. Nem sempre ele vai refletir fielmente aquilo que nós já desejaríamos para nós mesmos. Foi bom tocar nesse assunto, que eu tenho aqui a questão 217 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que diz que os Espíritos explicam o seguinte: é um mesmo Espírito refletindo, esse é o termo que o senhor acabou de usar agora, em novo corpo. É a mesma matriz ou um modelo perispiritual, né? Nós estamos aqui estendendo esse conceito, alguns chamam de modelo organizador biológico, né? E, abre aspas, do Livro dos Espíritos, esse espírito imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto. Olha que curioso. Então, muitos desprovidos de beleza física podem expressar a beleza e as virtudes da alma. Isso é eu que estou acrescentando. Simpatia, bondade, meiguice, né? Respeitabilidade, dignidade. Então a gente olha para a pessoa, às vezes a pessoa é desprovida de beleza física, o rosto dela principalmente, que é a janela do corpo, da alma, mas justamente por ser a janela da alma é que transparece. E os espíritos acrescentam o seguinte, Rose: as qualidades do espírito modificam muitas vezes os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto e até o conjunto de maneiras um cunho especial. Nós notamos isso sempre, não é verdade? Quando nós encontramos, às vezes, uma pessoa de aparência física impecável, mas orgulhosa, vaidosa, antipática, né? Ainda no processo de aprendizado das virtudes espirituais, como todos nós, claro. Não nos sentimos tão bem na sua presença. E, às vezes, encontramos aquela pessoa com um organismo já não tão perfeito, né? Gordinha, baixinha, alegre, olhinho brilhante, que nos abraça com aquela alegria e é a pessoa mais bonita do mundo para nós. Se a gente não tiver preconceito, a gente vai procurar ver as qualidades da alma, né? É verdade. Olhar, né, Wilson? Olhar. Os lábios, com os anos, a pessoa demonstra aquilo que ela é. Tom de voz, moderado, manso, gostoso. Eu né? acho. É legal. Bom, existe na questão 355 do Livro dos Espíritos um outro aspecto aí. Aliás, a Rose, no programa passado, ela abordou o problema do espírito, antes de reencarnar, escolher doenças. E volta-se a essa questão agora aqui, quando Kardec pergunta se o espírito pode pedir um corpo mais feio ou até com alguma deficiência. E por que ele faz isso? E os espíritos respondem o seguinte: o espírito pode escolher um corpo físico dessa maneira, porque as imperfeições, elas são provas e ajudam o progresso. Se ele vence esses obstáculos, né, que ele ainda se encontra, então ele vai ter sucesso nessas provações. A escolha não depende só dele, mas ele pode tentar, ele pode pedir. André Luiz nos conta um caso interessantíssimo, salvo engano, em nosso lar, não é, Wilson? Ele diz que uma senhora ia renascer, até comentamos aqui já, e num corpo físico quase perfeito, que perfeição, né, não existe.
E ela pediu que fosse modificada a sua programação e ela tivesse determinados problemas de tireoide para que não caísse de novo nos desmandos da vaidade. Isso nos faz pensar, não é? Que nós temos que buscar a harmonia, a saúde, tentarmos, né, melhorar a nossa existência em tudo que pudermos, sem escravizarmos. Entretanto, isso nos faz pensar que aquilo que nós recebemos é um instrumento da nossa atuação no mundo. Seja qual for a nossa aparência física, o dom que tenhamos, ele é um programa de trabalho. Desempenhá-lo bem, usá-lo para o bem é que é a questão. Eu queria citar aqui alguns dados sobre aquilo que eu chamo, e muitos chamam também, não sou o único, não sou tão original assim, chama-se de ditadura da beleza, né? Então, em 2013, no Brasil, Rose, 1,49, ou seja, praticamente 1,5 milhão de cirurgias plásticas, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas e Estética. Em 2003, 15% eram adolescentes, e entre 2008 e 2012, esse percentual, esse número de cirurgias entre adolescentes, mais do que dobrou, enquanto que em adultos aumentou 40%. Eu vi uma pessoa lá na minha pesquisa dizer o seguinte, um cirurgião plástico: tem adolescente que troca a festa de 15 anos por uma plástica. E para completar, eu fico preocupado, não sei se esse é o termo, quando eu vejo as pessoas dizerem assim, se referindo a ela mesma, às outras, porque eu sou muito vaidosa, ela é muito vaidosa. É como se vaidade fosse uma virtude, vaidade é um defeito. Então eu gostaria que você colocasse um pouquinho tua visão a respeito, se eu de repente estou errado, né? Mas porque eu vejo a necessidade de cuidar bem do corpo, a beleza é agradável aos olhos, é agradável sempre. Agora, o excesso que está prejudicando, né? O que o Espiritismo nos ensina a respeito é que nós temos que respeitar o equilíbrio da vida. Entretanto, a medicina foi dada para a melhoria da condição humana. Uma cirurgia estética que traga bem-estar, que seja necessária, não é? Que melhore a qualidade de vida da pessoa, eventualmente, com um profissional adequado, boa orientação, é um progresso. Entretanto, escravização, cirurgias repetitivas e às vezes desnecessárias, antes da hora certa, não é? São abusos contra a própria saúde, contra o próprio equilíbrio. A questão é usar com equilíbrio os dons que o mundo nos oferece. Claro que se aquele adolescente tem um nariz, né, de família, aquela menina bonitinha tem um nariz imenso, aquilo incomoda, a torna retraída, impede seu convívio social saudável na idade certa, por um profissional adequado, é mais que justo, se for possível, a família, não é? Que ela busque alguma coisa que lhe dê mais conforto, mais segurança. Seria desejável que nós não dependêssemos do apreço alheio para nos sentirmos bem. Mas vivemos num mundo de relações e nós mesmos temos ideais de beleza que gostaríamos na vida diária de atingir. Dominar esse processo com equilíbrio, não se escravizando a ele, é que é o segredo de qualquer dom da vida. Uma cirurgia feita precocemente ou a subordinação excessiva das expectativas de vida a uma aparência exterior não são reais. Nosso corpo é passageiro, a velhice chega para todos nós. E uma hora ou outra, não é? Ele será deixado, voltaremos para a pátria espiritual. O que não podemos é trocar os dons permanentes pelos passageiros. A busca da melhoria, mesmo física, é perfeitamente defensável perante a doutrina espírita. Deus nos permitiu o progresso da medicina para auxiliar a vida humana, mas o equilíbrio na condução do processo, né? É que é a questão e a dificuldade. Eu vejo realmente como uma fonte de preocupação exatamente essa, não só as cirurgias, mas desnecessárias, né? E o uso os cosméticos em excesso. Eu coloco assim, quando essa situação faz com que uma pessoa confesse que ela se endividou no cartão de crédito porque ela não pode deixar de ir 1 ou 2 vezes ao salão de beleza para cuidar do cabelo, alguma coisa está errada. Agora, para a gente fechar o nosso tema livre de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta provocativa para você. Não é do meu latãozinho aqui, ele é barato. Não se preocupe, esse é mais do que louvável.
Eu digo assim, intervenções drásticas, plásticas, né? Ou sucessivas na aparência, aquelas que não têm a ver com o que a gente está falando aqui, certo, puramente por necessidade real, estética, né? Mas só para satisfazer essa tal da vaidade, ela pode interferir na lei de causa e efeito? Nosso corpo físico é fruto de evolução de milhares de anos. Ele representa um patrimônio que a humanidade atingiu e que nós individualmente conquistamos em todas as nossas etapas reencarnatórias anteriores. Ele merece o nosso respeito, o nosso apreço, o nosso cuidado, o nosso zelo. O que acontece quando abusamos dos dons? Quando nós desrespeitamos o próprio equilíbrio orgânico na busca por uma aparência exterior que corresponde a um modelo ideal que só existe na nossa mente ou num desenho de revista, porque nem é a realidade que está ali fotografada. Nós estamos desvirtuando os dons da vida. Claro que todo excesso, todo desequilíbrio, toda afronta ao equilíbrio da vida traz consequências morais, como qualquer escolha mal feita, como qualquer direcionamento errado. Seria preferível que nós usássemos o nosso tempo e o nosso recurso adquirindo equilíbrio da alma, aprendendo uma língua, estudando, lendo um livro novo, recebendo aquisições, guardando aquisições que sejam permanentes, não transitórias. Muito bem, nosso tema livre de hoje, o tempo está esgotado, nós ficamos por aqui, segue nosso programa com a própria Rose, no quadro Espiritismo Responde, e depois eu volto também com as razões dos fatos. Até mais, amigos. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. A Editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita e possui um catálogo com mais de 400 títulos. Ela acaba de lançar Faça Sua Parte, de autoria de Ricardo Orestes Forni. Voltada à reforma íntima, incentivo ao autoconhecimento e participação na cocriação do universo, pela melhora de si, para melhorar em torno de nós. Pedidos para vendas @editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. M, uma editora que leva o espiritismo a sério. No Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: a mediunidade faz bem ou faz mal às pessoas que a possuem? É interessante, porque muitas pessoas se preocupam quando alguém lhes diz, até indevidamente, você talvez tenha um dom mediúnico ou não tenha um dom mediúnico, com medo que isso lhe possa trazer algum desequilíbrio até orgânico. O que nós precisamos para entender essa questão é relembrarmos o que é mediunidade. Mediunidade é um dom orgânico, é uma possibilidade de você captar pensamentos dos espíritos, encarnados ou desencarnados, e transmiti-los. Depende de você ficar temporariamente exteriorizado ao seu corpo, ou, segundo o Dr. Sérgio Felipe, da cadeira de Medicina e Espiritualidade da USP, depende da sua capacidade de captar pensamentos através da pineal ou epífise. Ela é, então, um dom que é quase físico, depende do seu organismo. E a pergunta que nós temos que fazer é: ter olhos, por exemplo, é bom ou é mal? É a capacidade de enxergar. Depende do quê? Do direcionamento que nós demos a esse dom. Enxergar as coisas para falarmos mal da vida alheia é péssimo, mas ter olhos é bom. Ter mediunidade para nos dedicarmos ao trabalho do bem é excelente. Termos mediunidade para explorarmos isso
em detrimento dos interesses dos outros, nos aproveitarmos da credulidade alheia, cobrarmos pelo dom que recebemos de graça, é ruim. Traduz um comprometimento espiritual daquele espírito que renasceu, daquele médium que renasceu com um dom que deve ser utilizado para o bem comum. É importante nós lembrarmos que nossa existência nos traz aquilo que precisamos para desempenharmos bem as funções que a vida nos confia. Se nós temos um dom, temos um compromisso concomitante de utilizá-lo para o bem. Entretanto, se a pessoa não deseja trabalhar no campo mediúnico, embora sinta, perceba a influência espiritual, ela não precisa. Ela pode usar aquela sua energia em construções positivas em outras áreas. Pode dedicar-se à educação, pode dedicar-se à assistência, pode dedicar-se a pacientes em tratamento, da forma que melhor lhe pareça. Os nossos dons têm que ser utilizados para o bem e nós podemos utilizá-los de diversas formas. A mediunidade pode ser comparada mais ou menos a uma chama. Se você tem uma chama solta numa floresta seca, o que acontece? Desenfreada, ela incendeia, destrói. Se você tem uma chama canalizada no bico do fogão, você cozinha o alimento para a sua família. O que nós fazemos com o nosso dom mediúnico é que é importante. A mediunidade existe no mundo para trazer consolo, para provar que nós não acabamos, que os nossos entes amados continuam a existir, pensam em nós, continuam nos amando, dar-nos a prova da finalidade da vida. E para o médium, ela é um curso de aperfeiçoamento pessoal acelerado, porque ele passa a se sentir mal em ambiente desequilibrado, se cultiva o equilíbrio, e passa a se sentir bem quando ele está em sintonia com os espíritos superiores. Mediunidade, então, é um instrumento, um curso, um diploma de trabalho, que pode ser utilizado para o bem, que não faz mal a quem a possui, não traz doenças, não traz desequilíbrio, quando é bem utilizada. Aprender como ela funciona é fundamental para bem direcioná-la e isso não prejudica ninguém. Desenvolver mediunidade indiscriminadamente é desaconselhável, porque não auxilia as pessoas a se conhecerem melhor por si só. Utilizar bem os dons que nós tenhamos, sejam quais forem, é o que conta. Fique conosco, nos envie as suas questões e até um próximo encontro. Meus amigos, no nosso quadro das razões dos fatos, fazendo até jus ao nome do quadro, né, nós perguntamos, ou colocamos, né, por quê? Quais as razões do fato de nós afirmarmos muitas vezes que a doutrina espírita não é apenas uma filosofia e uma religião, um conjunto de regras morais, mas também uma ciência, que a doutrina espírita possui esse aspecto científico, né? Nós vamos dar aqui apenas um pequeno exemplo, né, demonstrando que a prática da fluidoterapia ou do passe, que é aplicado nas instituições espíritas, é muito mais do que uma questão de crença ou de fé. Até porque ela se constitui num fenômeno estudado, analisado nos laboratórios de hospitais e de universidades. O Dr. Ricardo Bernardi, de Santa Catarina, espírita, ele informa que os egípcios adquiriram conhecimento da aplicação do passe através da imposição de mãos na Índia e que os brahmanes, que fazem parte do hinduísmo, eles curavam apenas pelo olhar. Nós sabemos também que o corpo humano é formado 70% aproximadamente de água e que a água é um excelente condutor de energia. A fluidoterapia, ela faz parte hoje em dia da chamada medicina integrativa, juntamente com a meditação, com a massagem, com a acupuntura, etc. E ela é aplicada, né, a fluidoterapia ou a terapêutica do passe, terapêutica do toque, como muitos denominam, antigamente se chamava de medicina complementar, hoje é medicina integrativa. Antigamente se chamava, na verdade, alternativa, depois complementar e agora integrativa.
Então, a bioenergia, através do pensamento ou pela imposição de mãos, né, ela provoca alterações físicas e químicas nos líquidos, em especial a água neutra, destilada, de preferência, né? Como no teor da enzima tripsina e a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio e a consequente alteração na tensão superficial do líquido. Isso foi comprovado pelo Dr. Bernard Gredd, PhD, biólogo da McGill University's Early Memorial Institute, do Canadá, que na década de 60 procedeu vários estudos a respeito, né, através de análises químicas e espectroscópicas de infravermelho, né. Então vejam que não é chute, não é uma questão de superstição, de crença, etc. Em sua dissertação de mestrado, o biólogo Ricardo Monese, da USP, testou a imposição de mãos em 60 cobaias. Então ele dividiu em 3 grupos. Um grupo que não teve acompanhamento especial nenhum, quer dizer, foi acompanhado, mas não tinha cuidado especial nenhum. Um outro grupo em que ele cobriu com luvas térmicas para produzir uma temperatura igual ao do corpo humano, e um terceiro grupo com a imposição de mãos. E nesse terceiro grupo, houve uma alteração de 50% nas células em relação à eficácia no combate em cancerosos, inclusive no combate de tumores, né? 50% nesse terceiro grupo. Vejam a diferença. O Dr. Edward G. Brem, doutor em espectroscopia e cromatografia da American Chemical Society in Memorials da Academia de Nova York, da Academia de Ciências de Nova York, também, fez um estudo durante 2 anos, né, com água destilada em médiums, passistas, curadores. E o resultado foi o seguinte, que essas alterações moleculares na água perduravam até por 4 meses. A doutora Dolores Krieger, da Universidade de Nova York, também dividiu um grupo de pacientes em 2 subgrupos, né. Por 3 anos ela fez o acompanhamento, fazendo a imposição de mãos dessas pessoas. E a conclusão final foi o seguinte, que sempre o percentual, os níveis de hemoglobina se elevavam quando havia imposição de mãos, mesmo em pacientes cancerosos, sob tratamento quimioterápico. Finalmente, uma experiência realizada aqui no Brasil, uma experiência de transmissão de bioenergia no primeiro Congresso Nacional do Meio Ambiente em Feira de Santana, na Bahia, 5 voluntários acostumados a fazer a aplicação do passe, né, emitiram durante 3 minutos a bioenergia sobre recipientes contendo 50 ml de água. E a conclusão foi que houve alteração tanto na temperatura da água, que se elevou, como na tensão superficial do líquido. E só para finalizar aqui, há muitos outros estudos. Segundo o médico Richard Gerbert, no livro Um Guia Prático da Medicina Vibracional, pode-se estudar diversas dessas emissões. Não é uma única emissão, não é só aumenta a temperatura, etc. Mas existe a metabólica, em relação ao açúcar, a bioelétrica com fluxo de íons pelas membranas, penetração desses íons, e a biofotônica, através da medição de biofótons de ultravioletas pelo DNA. Então, uma série de estudos muito interessantes, de caráter científico, rigoroso, que comprova a eficácia do fluidoterapia. Portanto, faça uma visita a um centro espírita e não é ninguém obrigado, mas é oferecido a terapêutica do passe. Use e veja como você vai se sentir maravilhosamente ao sair. E vai receber outras instruções de como repetir essa experiência. Tá ok, meus irmãos? Nosso Diálogo Espírita fica por aqui. Fica com nossa frase da semana. Boa semana a todos, muita paz. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br.